Agora, Mauro César Pereira. Hoje tem Internacional e Corinthians em Florianópolis. O Inter, né, não é a sua casa, mas, como a gente disse, Inter e Grêmio vão ser prejudicados de uma forma ou de outra. Não é um jogo também em São Paulo, mais próximo ali da torcida do Internacional. Deve haver uma maioria de colorados. Só que, Mauro, o Inter, ele tem 2 jogos a menos do que Botafogo, do que Flamengo, do que o Bahia, Atlético Paranaense, Palmeiras, os times que estão lá na frente na tabela. Se ele vence esses 2 jogos que ele tem a menos, ele vai para 17 pontos. Ou seja, ele chega ali na pontuação do Atlético Paranaense, ficando a 2 do Botafogo. Não dá para calcular, óbvio, essa situação, mas o Inter pode estar ainda numa situação cômoda na tabela. Já o Corinthians está a 1 ponto da zona do rebaixamento, com 2 jogos a mais do que o Grêmio, que é o primeiro na zona. O Inter é favorito, mas é um bom momento para o Corinthians pegar o Inter, Mauro, porque o Inter não joga em casa e, além disso, o Inter tem muitos desfalques da Copa América, né? Se tem um momento bom para pegar o Inter, seria agora para esse Corinthians. É só que para o Corinthians pegar qualquer time é sempre um problema, né? Domingo até que foi um pouco melhor contra o São Paulo, competiu mais. É evidente, todo mundo... Essa é uma bizarrice do calendário. Quem enfrentar agora o Inter, o Flamengo, por exemplo, o Atlético, né? 3 desfalques de Copa América e mais os contundidos. Se você imaginar, por exemplo, o Atlético tem vários contundidos, mas se tivesse os 3 da Copa América, alivia bastante. O Inter pode ter lá um ou outro suspenso ou lesionado, mas se tivesse os jogadores convocados, no caso, um goleiro e 2 atacantes, né? Rocher, o Ené Valencia e o Rafael Borré. Seria muito diferente, muda muito o potencial da equipe, esses 2 atacantes à disposição, o goleiro titular à disposição. Então, aumenta o número de desfalques por conta de outras razões, além da competição da Conmebol, mas é evidente que isso aí enfraquece muito. Qualquer um que enfrentar esses times que estão muito desfalcados agora leva vantagem para todos os jogos, né? E no caso dos gaúchos, né, a grande vantagem até agora é do Botafogo, que jogou contra o Grêmio em Cariacica. O Botafogo sentindo isso em casa, porque tinha muito mais torcida, e o jogo de volta, com o mando do Botafogo, será em Brasília, onde o Botafogo vai ter mais torcida. Essa aí do Renato Gaúcho, que ele gostou, elogiou, agradeceu, não entendi. Para quem dizia que o mundo é dos espertos, né? Desperto não teve nada, aí foi bobo. O correto seria o quê? O Botafogo manda o jogo lá no Engenhão, né, no Newton Santos, e o Grêmio mandava o jogo no Sul, em Curitiba, em Caxias do Sul, em algum lugar onde ele tem... Santa Catarina, onde o Inter vai jogar. Exato. Contra o Pereira, ele está lutando contra o Pereira. Então por que não fez o jogo lá? Eu não entendi. Acho que devia. Lembrando, Cariacica, Espírito Santo, próximo do estado do Rio, é um local onde as pessoas torcem para times carioca. Futebol capixaba é um futebol hoje muito fraco, né? Os times não conseguem nem chegar perto de uma segunda divisão, muito menos de uma elite do futebol brasileiro, seria a Série A. E a galera lá torce para Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, basicamente. São as torcidas mais numerosas por lá. Não por acaso, vira e mexe, o Fluminense já jogou lá contra o Atlético Mineiro, o Flamengo já foi lá várias vezes. Ano passado mesmo tomou uma surra do Atlético Paranaense jogando lá, 3-0. Por quê? Porque lá tem demanda para time carioca. Então, até o prefeito lá, prefeito ou governador, enfim, um político lá do Espírito Santo está pensando até em ampliar aquele estádio, né, para talvez receber mais partidas, né? Enfim... o fato é que enfrentar os times do Rio Grande do Sul vai ser assim, até que eles possam voltar para casa, mas o Corinthians acha que qualquer vantagem que apareça não garante muita coisa não, apesar de domingo em casa, mas vou dizer, domingo em casa, São Paulo, mobilização é outra, a torcida compareceu em massa, então é um jogo com características muito peculiares, né? Agora vamos ver o Corinthians na volta aos jogos mais normais, que é um jogo como esse, sai para enfrentar o Inter, e segue no campeonato jogando contra um, contra outro, mas sem aquela mobilização do clássico que nós vimos no domingo, que evidentemente faz com que o time jogue de uma maneira um pouco fora do padrão atual, que é muito baixo, né? Bom, Bruno Prado, depois eu vou escutar também o Zé sobre essa situação do Corinthians, né? Porque o Inter tá ali, tá dentro do planejamento dele, claro que vai ser prejudicado. A gente já falava, não tem como Internacional e Corinthians e Grêmio não serem prejudicados, assim como o Juventude também. Só que o Juventude Caxias do Sul não foi tão abalado ali. Mas vendeu o mando do jogo com o São Paulo, né? Vai jogar em Brasília. O Juventude. O Juventude. Por que eu não sei, porque ele pode muito bem jogar no campo dele. Claro, essa coisa de vender o mando, os caras saem em busca de mais dinheiro. É o caso do Juventude, precisa de dinheiro, ok. Até pelo que aconteceu lá, né? Tudo. Mas é muito contraditório toda a discussão. Não, os times gaúchos não podem jogar no Sul, não podem jogar no Sul. Ok, não pode. Aí aquele que pode jogar, abre mão de jogar. Então,
É meio esquisito, no contexto, quero dizer. Né? E vejamos se vai ter crítica, como tem geralmente aqui na mídia de São Paulo, quando o Flamengo vai jogar com o América Mineiro, quando estava na Série A e levava para não sei para onde. Aí, Flamengo, São Paulo vai sair para jogar em campo neutro. Campo neutro nada, né? Jogar em Brasília é torcida do São Paulo. Total, não existe do São Paulo. Torcida... Exatamente, Juventude lá. Juventude em Brasília. 8 caras lá que vão pegar lá um avião, um trem, sei lá o quê, um ônibus, vão parar lá em Brasília, ou que moram na região ali de Brasília, Goiânia, ali, aquela região mais Brasil Central. Mas é o caso, já está acontecendo. A gente sabe que acontece isso com frequência, mas é curioso que um time gaúcho, no meio disso tudo, com toda essa coisa, não podemos jogar em casa, aí ele sai. Esse que pode jogar em casa. Enfim, aí fala mais alta a necessidade de faturar. A gente compreende, mas será que o Juventude de São Paulo não enche o Alfredo Jaconi? Não dá-lhe uma renda boa para o Juventude? Será? Enquanto não vale a permanência na Série A. A briga deles é essa. De repente, um jogo desse, os pontinhos valiosos. É lógico que o Juventude em casa é muito mais competitivo do que saindo para jogar em Brasília. Então, acho bem contraditório no contexto, entendeu? De tudo de ruim que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, e o time gaúcho da Série A, que tem a possibilidade, o único dos três, de jogar em casa, abre mão de jogar em casa. Quanto ao adversário, é importante, que o São Paulo é um time forte. Né? Ele não está saindo para jogar com o adversário que ele possa peitar ali cara a cara. Não, ele está cedendo o mando de campo praticamente. São Paulo vai ser muito favorito em Brasília. Repito, isso acontece com frequência e tal. Eu questiono a repercussão, vejamos qual vai ser, né? Se vai ser quando é um time que não é de São Paulo, que aí reclamam, falam pra caramba. Aliás, eu já coloquei hoje no blog mais coisas sobre a dinheiro da televisão. Mais coisa? Depois eu te falo, me pergunta depois. Então eu vou perguntar já sobre os direitos de transmissão, aí os valores dos direitos de transmissão que o Mauro César Pereira vai trazer. Quero escutar a opinião dele aí sobre o Atlético Mineiro contratando a empresa que o John Textor é parceiro nessa monitoragem da arbitragem. Mas, Mauro César Pereira, o Corinthians, né, tá indo atrás do Santos. É aí que mora a minha preocupação. O Santos, ele no Flamengo teve um primeiro ano bom e depois uma desgraça. Depois foi horroroso, era uma falha atrás da outra, psicológico fraco, errava muito, levava muitos frangos, tinha falhas constantes. Aí ele vai pro Fortaleza. Um clube que investiu no Santos e falou, ele vem para ser titular. Chega no Fortaleza, que não tem um brilhante goleiro, não foi titular. E agora é esse Santos que o Fortaleza, inclusive, vai liberar. O Fortaleza divulgou uma nota dizendo que ele não está à venda. Ele disse aqui, né? Tá aqui. Fortaleza informou em nota que o goleiro Santos não está disponível para negociações. Eu duvido. Eu acho que... Depende dos... É lógico. Se o Corinthians chegar com valor alto, nem titular o cara é. Segundo informação do Globo Esporte, o Corinthians tinha negociações avançadas para contratar o Santos. A expectativa era de que o negócio fosse fechado nos próximos dias. Santos, 34 anos, tá? Nesse momento, chegou ao Fortaleza em janeiro, depois da saída do Fernando Miguel. E com a boa fase do João Ricardo, ele aí teve poucas oportunidades. São apenas 4 jogos em 2024. Eu vou falar pelo que ele fez no Flamengo. Para mim, é uma incógnita. Não acho que o Santos desaprendeu a agarrar. De repente. O Santos era um baita goleiro no Atlético Paranaense. Agora, desde o Flamengo, dos últimos anos ali no Flamengo, eu acho o Santos bem fraco. Eu até desabafava muito aqui, né, Bruno Prado? Sim. Falava, de novo o Santos falhando, não é possível. Eu acho o Santos fraco no momento. Mas você acha uma boa opção, Mauro? Você acha que é recuperável o Santos? Você também concorda que ele não desaprendeu? Mas para ele ter ido para a reserva do Flamengo, do Matheus Cunha, e agora do Fortaleza, que não tem unanimidades como goleiro, eu acho que a fase dele continua meio irregular, né, Mauro? Mas é um goleiro acessível, né? Você pode conseguir, de repente, o Santos sem gastar tanto dinheiro. O Corinthians não tem dinheiro. Ele é um goleiro experiente, jogou já em 2 times, 3 times grandes ele joga, 3 times da Série A, né? Portes diferentes, vai. Atlético, Flamengo e o Fortaleza. Ou seja, é um goleiro acessível. É um cara, repito, experiente. Ele entrou numa fase ruim, mas também nunca mais teve chance de jogar no Flamengo. E no Fortaleza também não teve oportunidade numa sequência.
Eu acho que é uma tentativa válida, dependendo de quanto vai custar. Embora os dirigentes do Corinthians não se preocupem muito, aparentemente, com quanto vai custar, né? Já que eles vão contratando desde que chegaram ao poder, né? Bruno. Então, talvez seja o possível. Eu não sei se o Corinthians consegue um goleiro muito melhor. É difícil. O Santos, ele no Atlético foi muito bem, substituindo o Everton. Ele ficou na reserva do Everton um bom tempo. E quando o Everton foi para o Palmeiras, ele assumiu e até chegou a ser convocado para a seleção. Foi campeão olímpico, né, em 2021 lá em Tóquio. E no Flamengo ele teve um bom primeiro ano, no momento que o Diego Alves já estava em queda, que o Hugo também não conseguia se firmar. E ele chegou e foi o goleiro da conquista da Libertadores e da Copa do Brasil de 22. E ali foi tranquilo, né? Se não foi fantástico, foi ok. Aí 23 é um ano ruim. Aí 23 é um ano que ele falha. O Flamengo é terrível, assim, o Flamengo nesse sentido, assim... às vezes um erro acaba com a vida do cara no Flamengo. O Flamengo, nos últimos anos, ele tem um lado muito bom, de ser um time organizado, que paga bem, que te dá a oportunidade de disputar títulos, ganha títulos. Então tem esse lado que é excelente, mas tem esse outro lado, assim, que qualquer mínima coisa vira uma coisa absurda. Por exemplo, se não tem... claro que foi uma tragédia que aconteceu, mas se não tem essa parada no Brasileiro e o Tite perde mais uns 2 jogos, eu não duvido que tirassem o Tite. Havia pressão para isso, havia pressão. Talvez mais externa do que interna, mas o externo às vezes pesa no interno. Isso não só no Flamengo, como em qualquer clube. Então, aí teve uma parada, aí pegou alguns jogos mais tranquilos de Libertadores e consolidou e tá aí. Tem tudo para ganhar título esse ano. Já ganhou o Carioca e tem tudo para ganhar título mais importante. Então, no Flamengo, nos últimos anos, quem vai mal no Flamengo, eu sempre coloco um pé atrás. Que assim, ir mal no Flamengo não quer dizer que vai mal. O Flamengo, nossa senhora, o cara erra uma coisinha, não serve, tem que... Então, no Flamengo, eu sempre dou um tempinho, assim. Eu considero ir mal no Flamengo, asterisco, depende. Mas o Corinthians não é parecido com o Flamengo? Sim, mas assim, eu acho que hoje o torcedor do Corinthians espera menos que o do Flamengo, assim. Eu já falei algumas vezes aqui que o torcedor do Flamengo, muitos deles acham que é a mistura do Real Madrid com o Manchester City. O Corinthians não, o Corinthians só quer não cair. Só isso, né? O Corinthians, ele só quer que o goleiro não fale muito para garantir, sei lá, um empate num jogo duro em Criciúma com o Criciúma. Para se manter à frente do Criciúma. É isso. O Corinthians só quer isso aí. Pô, se ele me pegar uma bola lá em Criciúma e manter o meu time na frente do Criciúma, já tá bom demais. Acho que a exigência hoje ela é bem menor. Zé. O Santos, tecnicamente, ele demonstrou no Atlético e até no começo do Flamengo que ele é bom goleiro. Ele, tecnicamente, é bom goleiro. A questão é, assim, e eu acho que o mais difícil para a posição de goleiro é a reação pós-falha. E o Santos sentia demais. Quando ele cometia erros no Flamengo, quando ele sentia... Eu não sei se havia um problema fora de campo, alguma coisa pessoal, psicológica, eu não sei. Que estava dificultando essa assimilação dele, da pós-falha. Era demais. O jogo falhava uma vez, falhava seguidamente. Eu não sei se é o momento ideal e o goleiro ideal para o Corinthians numa hora dessa. Né? Que sai o Cássio, um grande ídolo. Aí o Carlos Miguel vem, mas ele já tinha demonstrado que tinha capacidade para isso. Ele entra e vira uma espécie de salvador, apesar das dificuldades para jogar com o pé. Mostrou isso numa jogada no clássico do último domingo. Apesar de tudo isso, ele tem resolvido ali embaixo do gol, com aquele tamanhão todo, com muita agilidade. Aí ele vai chegar, o torcedor vai esperar. Se ele tivesse entrando no lugar do Cássio, que também vinha falhando constantemente, seria uma coisa. Mas agora ele vai substituir o Carlos Miguel, que vem salvando o time. Ele vai ter que salvar também. Eu não sei se ele está pronto para isso. Ele não tem jogo jogado para isso, né? Ele vai ter que vai entrar numa situação bem complicada. É garantia que não vai dar certo? Não é. Mas não tem garantia nenhuma de que vai ser o goleiro para botar a camisa do Corinthians, falar daí que é minha, que eu sou titular, deixa comigo. Falha é normal para goleiro no futebol. Mas, repito, o importante é como é que o goleiro lida com essa falha. E o Santos, nesse Flamengo de 2023, e agora não sei que ele não está jogando, né? Ele não demonstrou ter sabido trabalhar num time do tamanho do Flamengo e agora do tamanho do Corinthians, se ele tem condição de assimilar problemas de falha no gol ali.